posteriormente. Obrigada. Okay. Muito boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite. Fico lisonjeado, não sabia que era a 5ª live da Revista Brasileira de Segurança Pública. E agradeço à professora doutora Paula Poncioni, que foi parecerista aí pelos idos de 2015, 2016, da minha tese de doutoramento em educação aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da pessoa de quem eu cumprimento todas as mulheres, pesquisadoras e pesquisadores civis que estão nos assistindo, que nos privilegiam com a sua participação. Cumprimentando também o nosso colega Alan Fernandes, cumprimento a todos os nossos pesquisadores policiais militares, civis, enfim, profissionais de segurança pública que também se dedicam, além da sua expertise profissional, a pesquisar a sua área de trabalho. Eu preparei uma breve fala, dado também a exiguidade temporal, que ela vai se basear no texto que está sendo disponibilizado por link e foi publicado na revista, na edição atual da revista, intitulado Vitimização Policial, Diagnóstico e Perspectivas. Mas eu vou um pouco além, ampliando um pouco a discussão dessa problemática que está posta lá no artigo. Eu dividi a minha breve fala em 4 partes, e esta fala em especial eu denominei vitimação policial, não vitimização, mas vitimação policial, e eu explico posteriormente, apontamentos de um fenômeno multifatorial. Tá? Então, farei uma breve introdução. A segunda parte vai se deter a conceitualizar melhor ou de forma mais adequada o termo. Depois trataremos alguns aspectos dessa violência pela qual os profissionais de segurança passam. Faremos uma breve análise e finalizaremos com algumas considerações. Bom, para início, eu considero, e os colegas que estão aqui, tanto pesquisadores civis como pesquisadores profissionais da área de segurança pública, que a vitimação policial no Brasil é um tema multifatorial, é um fenômeno multifatorial que, infelizmente, ainda é pouco pesquisado no nosso país, apesar, evidentemente, de já haver alguns estudos de caráter exploratórios que possam dar pistas de quais fatores ou quais os principais fatores, circunstâncias e causas desse fenômeno. Alguns deles são participantes da bancada. Eu agradeço e fico muito lisonjeado com a participação de todos os senhores, certo? E senhoras também. Bom, os últimos anuários, e não só os anuários, mas os mapas da violência, não apenas os produzidos pelo Fórum Brasileiro, mas os produzidos em parceria com a IPEA e os anteriores, que eram produzidos por outros institutos, eles já mapeavam, mesmo que de forma aleatória e não sistemática, a vitimização, a época intitulada Vitimação do Profissional de Segurança Pública. Então, com os últimos mapas, aliás, os últimos anuários da violência, e aí eu destaco as edições de 2016, 2018, 2019, 2020 e a última, 2021, essa violência ela tem alcançado patamares bastante elevados e tem se mantido nesses patamares. Então, é uma temática que demanda ainda de muito interesse de nós, pesquisadores. Eu destaco aqui algumas pesquisas que foram feitas por Muniz e Soares, a primeira em 98 e uma segunda em 2011. A Cecília Minayo, ela é uma pesquisadora também que se dedica a essa área
e qualidade de vida, vitimação do profissional de segurança pública, ela que tem trabalhos que são feitos só, né, individualmente, mas também tem trabalhos que são produzidos em parceria com outros pesquisadores. Um deles bastante relevante, que serve de referência para nós, pesquisadores, é o que foi editado por ela, por Souza e Constantino, no ano de 2007. Um outro trabalho que merece referência, que foi lançado como nota técnica, é o trabalho de Zilli, do ano de 2008. Então, essas pesquisas, elas vão dar uma referência para as pesquisas que nós temos desempenhado agora, nos últimos anos. Né? Agora, eu faço uma diferenciação. Essa conceitualização que eu trago, ela vai pegar todos esses trabalhos, fazer um arcabouço de todos esses trabalhos que eu citei, e a partir deles e dos dados que foram sistematizados dos anuários da violência, penso eu, e a partir do que a gente tem produzido, uma melhor conceitualização acerca do que é a vitimização e o que é a vitimação. Né? Os trabalhos produzidos, que a gente já renomeou aqui, pelos pesquisadores, professores também civis, eles têm um arcabouço conceitual, teórico, mas, apesar de eles fazerem uma avaliação de dados, tanto primários como secundários, eles não têm a vivência dos trabalhos e a expertise dos trabalhos que são produzidos por pesquisadores profissionais da área de segurança pública. E a partir dessa expertise, dessa proximidade com a atividade, é que a gente consegue diferenciar um pouco mais o que é um conceito e o que é o outro conceito. Segundo o Anuário da Violência de 2021, esse mais recente, que foi um ano bastante atípico em virtude das mortes que foram causadas por Covid-19, 432 agentes de segurança, aliás, 472 agentes de segurança pública foram vitimados em decorrência da Covid-19. E, por outro lado, 194 policiais, sendo eles civis e militares, foram vitimados enquanto estavam em seu período de folga. Ou seja, todos aqueles estudos que eu renomeei anteriormente, eles vão destacar que essa violência praticada contra os policiais, sejam eles civis ou militares da área de segurança pública, ocorre, em sua maioria, quando esses profissionais estão em seu período de folga. No ano de 2020, 115 eram policiais militares e 16 eram policiais civis. Por outro lado, 51 operadores de segurança pública, entre eles civis e militares, foram vitimados quando estavam em seu estrito cumprimento do dever legal, ou seja, estavam em serviço nas suas respectivas corporações. Percebam que a diferença é gritante. 194 haviam sido vitimados quando estavam de folga e apenas 51 foram vitimados enquanto estavam realizando os seus serviços. Por outro lado, o mesmo Anuário da Violência traz o seguinte número: 50 profissionais de segurança pública tiraram a sua própria vida. Ou seja, qual é a diferenciação que nós queremos trazer? É que, de acordo, inclusive, com a literatura clássica, Durkheim, por exemplo, quando um cidadão ele tira a sua própria vida, isso vai ser nomeado denominado como suicídio. Isso também está tipificado na nossa legislação brasileira. Tá? Então, o que a gente quer fazer a diferença aqui é que quando o profissional de segurança pública ele sofre a violência praticada por outra agente, ele está sendo vitimado. Quando ele pratica a violência contra a sua própria pessoa, ele está se vitimizando. Tá? Então, esse é um pequeno
uma pequena diferenciação que a gente já vem trabalhando e que já conseguimos pontuar nesse trabalho que está disponibilizado na revista atual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Alguns trabalhos nessa área, como eu falei, o mais conhecido é o de Minayo, de 2007. Nós temos um relatório que foi realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, de 2016, que também traz esse aporte de vitimação e vitimização. E, recentemente, eu orientei um trabalho de pós-graduação realizado pela Universidade, aliás, digo, o Instituto Federal do Mato Grosso e a Polícia Militar. João, seu áudio ficou mudo. Continua mudo. Continua mudo. Deixa eu ver aqui. Opa, voltou? Voltou. Agora voltou. Perfeito. Perderam algo que eu falei? Deu para ouvir até Polícia Militar. Você falou militar e sumiu. Perfeito. Então, os trabalhos que vão dar arcabouço a essa, digamos assim, diferenciação do que seja a vitimização e a vitimação, sobretudo de Minayo, de 2007, onde ela já vai apontar quando o policial ele pratica a violência contra si, um relatório da Universidade Federal de Minas Gerais, de 2016, em parceria com o Ministério da Justiça, e eu orientei um trabalho recentemente em um curso de pós-graduação que foi realizado pela Polícia Militar do Estado do Mato Grosso e o Instituto Federal daquele estado, onde a gente tratou acerca do suicídio praticado por policiais militares no estado do Paraná. Bom, feito esse apanhado geral e dado também a exiguidade do tempo, eu destaco algumas circunstâncias que a gente pode elencar como fatores que podem dar causa ou podem intensificar a vitimação do policial. Tendo eu destacado que a gente tinha duas linhas de pesquisas, uma de caráter de pesquisadores civis e outra de caráter de pesquisadores profissionais da área de segurança, essas duas áreas são consenso que os profissionais de segurança pública são vitimizados, em sua maioria, quando estão em seu período de folga. Está conosco também aqui, gostaria de destacar o pesquisador, coronel Onivan Elias, da Polícia Militar da Paraíba, que desempenhamos uma pesquisa que está em andamento e vai tratar justamente sobre a vitimação do profissional de segurança pública em 3 estados brasileiros, onde ele vai pesquisar esses índices naquele estado, naquela polícia, eu aqui no Rio Grande do Norte, e o Major Tiago ficará conosco também, trazendo os índices dessa violência no estado de Pernambuco. Então, essas circunstâncias, elas vão ocorrer quando o policial, em sua maioria, ele está praticando uma atividade extra remunerada fora da corporação. Popularmente essa atividade é denominada tanto pelos policiais, pela sociedade de uma forma geral, como bico. Né? Ele desempenha essa atividade, destacado por uma série de pesquisadores e pesquisadoras, para que o policial ele possa aumentar a sua renda. E nesse trabalho extra, infelizmente, ele tem sido vitimado. Segundo o Onivan Elias, que eu acabei de citar, o coronel da Polícia Militar da Paraíba, em seu trabalho, ele destaca que, para que o policial ele consiga sobreviver, na maioria dos casos que ele conseguiu diagnosticar, sobretudo naquele estado, o policial ele precisa reagir para sair ileso, ou pelo menos sair com vida daquela ocorrência.
O outro aspecto que a gente destaca, que é relevante para o aumento ou a intensificação da vitimação do profissional de segurança, é quando ele age, ele está de folga, e aí ele verifica que está havendo um crime e ele intervém, ele pratica uma intervenção policial. E nessa intervenção ele está agindo só. Ou seja, ele não tem um aparato policial para auxiliá-lo naquela ocorrência. E nesses casos também, ele, na maioria das vezes, ele acaba vindo a óbito. Um outro caso, uma outra circunstância que a gente destaca a partir das nossas investigações é que o policial ele é identificado como profissional de segurança pública, não se sabe se anteriormente à ação do criminoso ou no momento da ação que o assalto, o roubo está acontecendo. Então, na maioria das vezes, esse profissional ele é alvejado e a sua arma é subtraída, as suas munições são subtraídas para que esse meliante ele pratique outros crimes. E uma outra circunstância que também a gente tem conseguido diagnosticar é quando o policial ele é vítima ou outros profissionais de segurança pública, pela pesquisa que nós realizamos, foi possível detectar que não apenas policiais, inclusive bombeiros, têm sido vitimados pela criminalidade, quando ele é alvo de criminosos que fazem parte de organizações criminosas, né? Então, a própria Cecília Minayo destaca que é possível que esse tipo de ocorrência aconteça, dado a prisões, né, atuações que esse profissional efetuou ao longo da sua carreira e ele é identificado por essas facções e aí vira alvo, ou também em virtude de algum desvio de conduta por meio de corrupção que há entre a relação infrator e operador da lei. Então, são João, casos, você tem 5 minutos. Perfeito. São casos ainda que precisam ser esmiuçados, como a gente falou, as pesquisas ainda são em nível exploratório e precisam de maiores fundamentações para que a gente consiga definir se de fato o que mais importa nesse sentido. E finalizando, já que o nosso tempo está esgotado, nós elencamos mais 2 fatores. O primeiro é a formação inicial e continuada precária ou insuficiente, quando o profissional ele é preparado para atuar sempre em equipe, quando está de serviço pela sua instituição, e nos seus currículos eles não têm uma disciplina, pelo menos é muito incipiente ainda na inserção dos currículos, disciplinas que valorizem a atuação do policial quando ele está de folga, que ele consiga se defender quando ele está de folga, quando ele não conta com aparato policial, né? E o último fator que nós gostaríamos de destacar é o déficit efetivo, mesmo sendo, aí falando agora das polícias militares, mesmo sendo a maior força policial do Brasil, em torno de 450 mil profissionais de segurança, no geral, esses efetivos ainda são muito diminutos para tratar da violência generalizada que nós temos em todos os estados brasileiros. Então, finalizando, esse é o panorama geral da vitimação policial que nós temos no Brasil, um fenômeno ainda incipientemente estudado. As pesquisas que existem são de caráter exploratórios. Penso eu que algumas medidas de enfrentamento a gente pode conseguir a partir de melhores pesquisas que unam tanto pesquisadores civis como pesquisadores policiais que possam contribuir para a melhoria da capacitação do nosso profissional e, consequentemente, da sua maior profissionalização para enfrentamento da violência. Era isso, bem rápido, dado o tempo, e nós nos colocamos à disposição. Obrigada, João Batista.
Eu quero pedir desculpas, eu acho que eu falei de Juliana Martins, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, de Deise Miranda, do IPES, que é o Instituto de Prevenção ao Suicídio, é isso, Deise? E eu acho que eu não falei do Alan Fernandes, que é da PEMESP, está na reserva agora, e é a Fundação Getúlio Vargas também. Tem muita coisa para falar, e, enfim, mas eu peço desculpas e reapresento todos os debatedores. Eu vou passar a palavra a Deise Miranda, né? E depois nós seguimos com Alan e Juliana, tá? Vamos lá, Deise? A palavra é sua. Obrigada, Paula, querida. Eu quero agradecer a essa instituição pela oportunidade de estar aqui hoje nesse espaço com pessoas tão interessantes que produzem conhecimento. E, mais do que isso, eu tenho uma admiração muito pelo Fórum, porque o Fórum tem como missão fazer a diferença na vida desses profissionais a partir do conhecimento. Então, isso é fundamental e faz dessa instituição a diferença. Eu quero pedir licença a você, Paula, para corrigir só a sigla do IPES, porque como ele é novinho, ele nasceu em 2000, muitos não conhecem o IPES, então a gente vai falar certinho, pode ser? Você me dá essa licença? Bem, é Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio, IPES, tá certo? Bem, agora que eu já corrigi, já falei o que me faz feliz de estar aqui, além das pessoas, mas também por compartilhar e respeitar essa missão dessa instituição. Eu quero hoje aqui falar um pouquinho. Quando fui convidada para falar de vitimização de policial, eu perguntei, Paula, você teria problema da gente inverter, ao invés da gente falar exatamente da vitimização de policiais, falarmos da vitimização indireta sobre os familiares de policiais que perderam seus entes queridos por suicídio? Haveria interesse da gente falar sobre isso? Bem, a resposta que ela me deu foi ótima, que ela disse, não, nós precisamos falar sobre o tema. E precisamos mesmo. Então, a minha fala aqui é para demonstrar, através das evidências que nós encontramos a partir da pesquisa que nós realizamos entre 2010 e 2012, mas que ficou a parte da sociodologia, que a gente chama de pós-venção, que é quais são as ações que podem ser feitas depois que uma pessoa morre por suicídio. Mas como nós estamos fazendo uma discussão institucional, a pergunta essencial, duas perguntas eram essenciais para a gente promover esse debate. Primeira, quais são as consequências indiretas sobre a vida dos familiares de policiais que perderam seus entes queridos por suicídio? Essa é a primeira pergunta. A segunda, qual é o papel das organizações de segurança pública no que tange ao enfrentamento do luto e na redução desse impacto? O que existe no que tange sobre a pós-venção, ou seja, esse momento após a morte? Quem cuida desses familiares? Como eles vivem depois da perda? Para falar sobre isso, eu e minha parceira de trabalho, Fernanda Cruz, que atualmente, além de ser coordenadora da área de ensino e pesquisa do IPES, é pós-doutora no NEV, em São Paulo. Então, assim, eu não poderia deixar de falar em nome dela, porque foi uma das pessoas que trabalhou decididamente nesse artigo, tentando entender a fundo os aspectos institucionais. Então, assim, eu já desde então já coloco aqui que o nosso artigo não teve o objetivo essencial de discutir, afinal, o que é o luto, as consequências psicológicas. Não, a gente até
identifica algumas das consequências individuais, mas o nosso foco foi compreender o que, do ponto de vista organizacional, poderia ou não afetar a vida desses familiares. Esse trabalho foi inspirado num estudo que nós fizemos em 2002. Quando eu digo nós, eu digo meu colega Dorian Borges, juntamente com meu marido e ex-colega Glaucio Aridilon Soares, que idealizou um projeto chamado As Vítimas Ocultas da Violência. Esse projeto tinha a ideia de tentar entender justamente a combinação dos fatores individuais, sociais e organizacionais sobre a vida das pessoas quando se tinha a perda por mortes violentas. A minha fala aqui vai focar nas mortes por suicídio, de uma questão óbvia. Eu trabalho hoje essencialmente com suicídio, mas não quer dizer que a gente não tenha levado em consideração as mortes também por homicídio. Mas, como esse trabalho, essa pesquisa que eu mencionei, de 2010 2019, foi uma pesquisa de pós-doc que eu realizei com o objetivo de entender os fatores associados ao comportamento suicida na polícia, não era essencialmente o nosso foco estudar a prevenção e a pós-venção. A gente, claro que considera, mas considera sem ser o objeto central do nosso estudo. E ao mapear esses fatores institucionais, percebemos, e uma das coisas que pelo menos me deixou bastante, como se diz, assim, surpresa, foi quando vários familiares, para esse artigo, que hoje está no Prelo, né, que também foi selecionado para estar em uma das edições também do Fórum, mas, como diz Paula, tem uma lista aí de espera muito grande para ser publicado. Então, assim, isso mostra, mais uma vez, a relevância do trabalho do Fórum. Mas, assim, o que a gente tentou recortar para esse artigo foi justamente tentar mostrar o luto, o suicídio e a pós-venção na Polícia Militar, tendo como foco central o familiar. Para isso, nós selecionamos 10 entrevistas. Nós tínhamos muito mais entrevistas de policiais, militares, os colegas e amigos, mas preferimos analisar primeiramente os familiares, simplesmente porque nós tínhamos mais entrevistas mais robustas do ponto de vista da narrativa, no nível de detalhamento, do que as entrevistas com os colegas. Por quê? Normalmente o colega sabe muito pouco desse policial. Muito pouco, eu quero dizer o seguinte: das suas características, das suas preferências individuais, do seu estilo de vida, dos problemas que ele tinha, porque é uma característica do policial falar pouco da sua própria vida e, principalmente, falar sobre a vida privada, né? Então, isso dificultou muito a análise, a seleção para analisar as entrevistas de colegas e amigos. A gente conseguiu ainda encontrar um conteúdo mais robusto quando estávamos tratando dos colegas, dos amigos, ex-colegas de turma, de formação. Quero dizer, porque eram mais próximos, passaram mais tempo na academia ou na escola de soldados, de praças, né? Então, assim, isso mostra a importância do fortalecimento desses vínculos como fator protetivo e, principalmente, como um fator de informações que a pessoa precisa ter, principalmente para identificar sinais. Mas isso seria uma outra conversa se eu estivesse ensinando a vocês a como identificar os sinais de adoecimento no âmbito das escolas de formação. Porque as escolas de formação
tem um papel fundamental no que tange ao fator protetivo. Mas esse é um tema para um outro debate. Voltamos ao tema da vitimização indireta de familiares, né? Nós vimos que o primeiro que, como eu disse, que me chamou a atenção foi quando a gente viu que os familiares que reclamavam, principalmente as mulheres e as mães, porque a gente também viu nessa pesquisa das vítimas ocultas, que as mulheres, além de falarem um pouco mais que os homens, né, a gente viu que as mulheres elas tinham uma tendência a se sentir mais impactadas. Normalmente são as mães. Aí, novamente, nós voltamos para o ponto da qualidade do vínculo e da natureza das relações, né? Mas, e o que a gente percebeu, nós estávamos esperando que elas fossem falar, em primeiro, sobre a negligência da instituição com relação às suas demandas. Até tivemos narrativas com esse conteúdo, mas não foi o conteúdo mais citado. Sabe qual foi o mais citado? Foi a diferença entre os rituais institucionais. Por quê? O policial que morre por homicídio, ele é reconhecido pela instituição por ato de resistência, e por aí ele tem o quê? Todo aquele ritual de tiros, de bandeira, de amigos, né? Por outro lado, do suicídio, só aparece se for muito amigo. Olha, começa por aí. Ele precisa ter uma relação de muita proximidade. E quem organiza esse enterro não necessariamente é a instituição. O que é muitas das narrativas que a gente verificou, ainda que a gente saiba que nós estamos falando de 10 entrevistas, mas não se trata de quantidade, se trata de qualidade do ponto de vista das informações. Olha que coisa interessante. As representações sociais que envolvem os rituais fúnebres fazem toda a diferença em como essas pessoas que são vitimizadas indiretamente se sentem valorizadas ou desvalorizadas. E a valorização policial é o primeiro fator protetivo de suicídio. Já para pensar a família, a gente está vendo de novo o sentimento de desvalorização institucional como fator de risco para adoecimento desse familiar. Porque ele não adoeceu ali, mas ele se sentiu a tal ponto, num nível de desvalorização, porque tem várias consequências o suicídio na vida de uma pessoa. No caso do suicídio, do suicídio na vida do familiar, essas consequências, a gente pode dizer o dobro. Primeiro, por uma negligência institucional, por não conhecer o que é o significado do luto. Do ponto de vista, enquanto luto não é doença, mas uma vez que o luto não seja considerado como um ritual de passagem, em que todas as pessoas que perderam seus entes queridos, principalmente por mortes violentas, podem e devem vivenciá-la no tempo que achar devido, porque cada pessoa interpreta a perda de uma forma, a instituição muitas vezes não sabe lidar. E isso, quando a gente analisa um amigo de policial que perde um colega por suicídio, eu peço licença para falar, não vou dar nomes, mas para vocês verem o nível de ignorância no sentido de falta de conhecimento. Quando morreu um policial, só não vou dizer o ano, para vocês não localizarem imediatamente, morreu por suicídio no ano tal, e o comandante-geral dessa instituição puniu a todos os policiais que estiveram no funeral, porque não foi tomado como
como um evento como um dia para o outro qualquer. As pessoas foram tomadas como falta. Porque isso eu prefiro entender como falta de conhecimento. Do mesmo jeito que eu falo, refalo e demonstro pelos dados que a saúde mental é um tema que não se debate na segurança pública e que ele é muito pouco conhecido, como é na sociedade brasileira, também acontece na família desse policial e na vida desse policial. E quais são as consequências disso? Mais adoecimento. Na vida do familiar, pode ser que não tenha tanta importância depois de morto, porque morreu mesmo, é só mais um número. Mas do ponto de vista da família de um profissional que se dedica à sociedade, tendo como missão garantir a ordem pública, não considerar esta família, eu acho minimamente desrespeitoso, como qualquer família. Já estou terminando. Então, eu já estou contando aqui, porque eu começo a falar desse tema, eu me perco. Eu agradeço muito por me falar. Agora, o fato de ter perdido esse familiar já tem um nível de impacto. E se sentir totalmente à deriva, isso tem outro significado. E ter as instituições, várias instituições, aqui tem vários policiais presentes aqui na live, e a gente se perguntar qual é o trabalho de pós-venção que existe na sua instituição, eu tenho certeza que poucos de vocês saberiam dizer que esse serviço existe. Existe, sim, o serviço de saúde mental, com psicólogo, mas eu estou dizendo um psicólogo que saiba fazer o trabalho da pós-venção para acompanhar esse familiar pelo período, não é para sempre, é no período de luto. Então, esse artigo revelou o quanto as instituições de segurança, pelo menos a que nós estudamos, que era da Polícia Militar do Rio de Janeiro, estava despreparada para lidar não só com o suicídio, mas com o luto de seus familiares. Das vítimas de suicídio, dos familiares das vítimas de suicídio. Então, a gente termina perguntando, mais uma vez, qual é o papel das organizações de segurança pública no que tange à promoção da saúde mental dos policiais e, consequentemente, no enfrentamento do luto após a perda desta vida. Deixo aqui um abraço em todos aqui presentes e, mais uma vez, Paula e todos aqui representantes do fórum, agradeço pela oportunidade de expor algumas ideias sobre o tema. Quem quiser saber mais sobre o artigo, ele vai ser publicado em algum momento, né, Paulo? Algum momento ele será publicado. Mas a gente sabe esperar. A gente é perseverante. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Deise. Eu acho que você levanta questões que permeiam as questões que a gente tem, na verdade, se debruçado, né? Da questão o quanto é do indivíduo e o quanto é responsabilidade individual, responsabilidade institucional, governamental e de Estado, né? Quer dizer, novamente, eu acho que a gente se volta para a questão das políticas públicas na área de segurança, que são tão necessárias e inconsistentes desde que a gente vem acompanhando, né? Bom, eu passo a palavra ao Alain, depois a gente tem a Juliana Martins, para dar continuidade ao debate. Muito obrigada, Deise. Boa noite a todas, boa noite a todos. Um agradecimento especial ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública pelo espaço, oportunidade, já de décadas, um diálogo profícuo, muito bom entre policiais, não policiais, sociedade civil, universidade, governos. Quero agradecer a Paula Poncione, uma dileta amiga, a Ludmila Ribeiro, que está à frente aí do corpo editorial da Revista Brasileira de Segurança Pública, Juliana Martins, profissional fantástica, grande amiga,
João Batista, que tem a oportunidade de conhecer nessa live, parabéns pelo trabalho, pelo artigo, li, foi muito prazeroso. Deise Miranda, que colocou uma trajetória fantástica aí na prevenção do suicídio e na pós-venção. Acompanho seu trabalho de muitos anos e, de fato, você faz diferença para os policiais, em especial do Rio de Janeiro, mas para todos nós que acompanhamos aí, lemos seus textos, seus trabalhos e suas palestras. Parabéns, de fato. Eu, para participar desse trabalho aqui, desse debate hoje, eu fui reunir algumas informações. Afinal de contas, o que me credencia a estar aqui debatendo, além de ter trabalhado na Polícia Militar de São Paulo por 32 anos, ter alcançado postos até importantes, vamos colocar assim. Eu publiquei um texto em 2016, falando de vitimização policial, acho que foi um dos primeiros publicados no Brasil sobre o tema, e isso me deixa muito honrado, porque várias pessoas referenciam o trabalho e chamam para debate, e acho que eu pude, aí, por meio de outras mãos, que me levaram até o texto, dar se não um pontapé inicial, mas poder dar aquele lançamento para um tema tão importante. Mas é um trabalho já antigo, então fui tentar buscar o que tem de um pouco mais moderno, outras referências para poder brilhantar esse debate aqui. Inicialmente eu quero falar... E, Paula, por favor, fica à vontade. Eu estou sem ver a tela, viu? Pode dar um berro aí na live quando me faltarem 5 minutos, tá bom? Se não estiver vendo, por favor, é porque eu estou vendo um slide que eu preparei aqui. Aí grita aí, por favor. A primeira coisa, eu quero dizer que a ideia de vitimização policial, eu acho que gente que tem que dar um passo além para pensar além das mortes por homicídio e por suicídio. Não que elas não sejam importantes, elas são fundamentais. Mas me parece que elas são só o lado mais evidente de um problema mais subjacente, mais profundo. No transcorrer aqui da minha fala, eu pretendo deixar claro que ambas variáveis, ou seja, essa vitimização psicológica, fruto de preconceito, fruto de ameaças, fruto de assédio moral e sexual, dentro e fora das instituições policiais, elas geram, por mais óbvio, suicídios, mas eles também acarretam a questão dos homicídios, por incrível que pareça, né? Mas ela tem a ver uma coisa com a outra. Eu acho que a gente vai chegar até lá, pelo menos em termos de hipótese. Então, acho que vitimização policial deve sim continuar dando ênfase às mortes violentas, mas eu acho que é importante que nós tenhamos um passo além e pensar que são coisas que vitimizam os policiais, já que estamos falando de vitimização ou vitimação, obrigado, João Batista, vitimam os policiais igualmente, e às vezes de maneira tão dolorida quanto, eu digo, o policial viver fruto dessa violência subjetiva aí é tão impactante para ele quanto muitas vezes é a morte para seus familiares. Estou recuperando os dados do Fórum de Segurança Pública, do Brasil de Segurança Pública. Em termos de policiais profissionais de segurança no Brasil, 75% deles foram vítimas de ameaça em serviço. 53% deles fora de serviço. 63,5% desses profissionais foram vítimas de assédio moral, humilhação no ambiente de trabalho. Esses mesmos profissionais de segurança pública como um todo, foram discriminados ao nível de 65,7% por serem policiais, por serem profissionais. Vou repetir o dado. Os profissionais digam que 65% deles, de nós, fomos discriminados por sermos profissionais de segurança pública. Isso não é pouco. E esse número chega a 73,8% se esse profissional for policial militar. Esse profissional de segurança pública, como é que é o resultado da vida dele? Então, um trabalho muito bem citado, muito famoso, muito bem feito, de Minayo e Adorno, em 2013 ainda. Vamos dizer que esse profissional, sobretudo os policiais, vamos pegar os policiais militares e civis, eles apresentaram, em comparação com a população, maiores níveis de alcoolismo, maiores níveis de frequência, jogos de azar, maiores níveis de vivência, ansiedade, depressão, sintomas de burnout, comportamento agressivo, maior propensão a sofrer estresse negativo, cometer violência doméstica e ter problemas de comportamento no trabalho, em relação a outros brasileiros.
é um problema grave. Então, a gente está falando de pessoas, aproximadamente aí 400 mil profissionais, homens e mulheres, que passam pelas suas carreiras profissionais e, por algumas razões que a gente vai tentar explorar, apresentam sérios problemas de convivência, não vou dizer psicológico, mas de vivência, né? E como se portar, como conviver em relação a outras pessoas e consigo mesmo. Outros dados que dão a dimensão do nosso problema, dados do Fórum do IPEA, de 2020 para 2021, houve um aumento de 12,8% de mortes de policiais militares e civis. Então, não estamos falando de polícias federais nem rodoviárias federais. A despeito do fato de ter havido uma queda dos óbitos das mortes em serviço, o que indica que houve um aumento de 14,9% dessas mortes fora de serviço. O dado que eu apresentei lá em 2016, acho que é bastante representativo. Se nós formos pensar em taxas de mortes por 100 mil, os dados que eu tenho é de 2013, 2014. Naquela época, o Brasil tinha uma taxa de 26 mortes violentas a cada 100 mil. São Paulo, nessa mesma época, se contado só policiais militares, foi meu trabalho, a taxa subia para 50. Então, vou repetir. Enquanto o Brasil era 26, São Paulo era 50. Os policiais militares lá de São Paulo, ele fazia uma taxa por 100 mil de 50, enquanto que São Paulo fazia uma taxa de 10,6. Então, indica que os policiais militares morriam 5 vezes mais que o restante da população, dados de 2013 e 2014, perdão, a defasagem desses dados. Mas o mesmo trabalho já citado aqui de Minayo e Adorno apontam que esse tipo de problema é basicamente semelhante em todo o país. Também faço vênia, faço ressalva ao trabalho do Coronel Onivan, que tem dedicado um bom espaço do seu tempo para produzir dados sobre mortes policiais, vitimização policial, e é uma das referências que eu utilizei para o trabalho de hoje aqui, para a discussão de hoje. E uma das discussões que ele traz, juntamente com outros autores nacionais e internacionais, e como já dito aqui nessa palestra, os policiais morrem em níveis de 70% a 80% em eventos fora do turno de serviço. Então, esse policial que nós estamos falando, ele não morre no serviço, ele morre fora, ou pelo menos morre só a razão de 20% no turno de serviço. O que impacta também em termos de política pública. Tem havido esforços do plano federal, estadual, das polícias, no sentido de prover maior segurança, blindagem, balística aos policiais de serviço. Todavia, isso tudo se abandona quando ele sai de serviço. Como alcançar esse policial que morre, né, na horário de folga? Alguns trabalhos, o próprio João Batista, no texto dele, aponta, né, que em São Paulo temos experiência, o Brasil todo tem experiência de treinamentos que são dados, ministrados a policiais, para que eles saibam reagir, saibam se portar no momento da sua folga. Geralmente são treinamentos táticos de como empunhar a arma, onde guardar a arma, como ficar atento aos flancos e às imediações, com alguns resultados, Osasco, que eu tive acompanhando, parece que os resultados lá são bons e, em geral, têm tido bons efeitos. Eu acredito que eles ainda são precários diante dos números brasileiros. Trago também que na Venezuela é o mesmo panorama do Brasil. Também um trabalho de Ávila, de 2018, vou mostrar que os policiais venezuelanos morrem mais na folga. E assim como no Brasil, como já falado aqui, morrem em razão de roubo. Então, latrocínio, que nós conhecemos por latrocínio aqui, segundo esse autor que pesquisou, como o Onivan fez, ele pesquisou a imprensa, ele não teve acesso a bancos policiais, ele pesquisou dados de imprensa. E ele chegou a essa conclusão que sim, também os policiais morrem à ordem majoritária na folga em razão dos roubos. Roubo de bens, mas roubo das armas desses policiais também. Já os Estados Unidos é um panorama completamente diferente. Lá os policiais não morrem de folga. Trabalho de Schulten Brennan, de 2016, vão abordar somente os casos de mortes que já são baixos, mas de qualquer outros tipos de assaltos, né, agressões, que se dão contra policiais, vão ter um panorama completamente diferente de Brasil e Venezuela.
A taxa de suicídio da Polícia Militar Carioca, para voltar a falar de suicídio, é 7,6 vezes maior do que a população em geral. Um trabalho de Muniz e Musumeci. Todavia, essa ideia de, é preciso dizer, pelo menos até onde eu encontrei as evidências que eu estive buscando aí, nem em todo mundo essa relação entre trabalho policial e suicídio ela é direta. A profusão de trabalhos que existem sobre isso, na literatura internacional, mostra que isso ocupa de uma forma bastante forte o ideário nosso, né? Eu também sou bastante crente que trabalho policial e suicídio são temas correlatos. Todavia, isso não é bem claro. Existem diferentes países, e mesmo dentro do mesmo país, que as taxas de suicídio variam demais, inclusive variam em relação à população em geral, de forma que, até onde eu pude encontrar, essa relação não se dá de maneira direta, assim, em qualquer parte do planeta. Um achado muito interessante que encontrei é que pensar esse suicídio na polícia militar, nas polícias, tem como variável estresse ocupacional, dependência química, doenças mentais e fatores organizacionais. Então, vou repetir: estresse ocupacional, dependência química, doenças mentais e fatores organizacionais são variáveis que conduzem muito fortemente ao suicídio. E, conjugando com os dados que eu trouxe acima, nós vemos que esse conjunto de problemas é muito presente na população de policiais, em especial policiais militares. Falo de policiais militares, que são onde residem os maiores trabalhos feitos no Brasil. No trabalho também já citado da Minay e do Adorno, os policiais se divorciam 5 vezes mais que a população em geral. Eles têm mais problemas de saúde do que a população em geral, a ordem de 64,3% de policiais e 6% dentre a restante da população. E também 5 vezes mais os policiais consultam médicos e têm ideação suicida que o restante da população. O próprio Univan, presente nesse espaço, trouxe trabalhos aí, fruto também do bom trabalho realizado aqui em São Paulo por um grande pesquisador e amigo, que me falha a memória agora, que vão buscar que a taxa de mortalidade de policiais, ou seja, o tempo de vida de policiais é menor do que a população em geral, isso independente de morte violenta ou não. Vou para as conclusões. Acho que é possível tentar fazer uma amarração disso tudo. E eu quero dar um avanço um pouco político, no sentido político amplo, sobre o debate. Um achado que eu achei bastante significativo e me trouxe uma reflexão bastante interessante, falando dos Estados Unidos, é que, segundo os autores Schultz e Brennan, a democracia gera menos vitimização policial. Observando o ambiente americano, mas acho que importa para nós também. Na medida que grupos contrários à polícia militar, falando sobretudo do movimento negro, na realidade norte-americana, que por conta dos eventos que nós conhecemos tão bem, muitos grupos se colocaram contra policiais, inclusive com disparo de arma de fogo e agressões. Num ambiente mais democrático, esse tipo de pressão popular é canalizado por instrumentos legítimos de Estado e não parte, portanto, para a violência. Eu achei que isso pode, muitas vezes, nos ajudar a pensar um tipo de vitimização policial que não se dá não só na questão do roubo, que não se dá não só em função dos seus riscos de vida, mas uma violência um pouco mais política, ou seja, dessas de riots, as que se dão em manifestações, que podem ser mitigadas por um incremento de espaços democráticos em que as pessoas possam se falar da polícia sem recorrer à violência. Acho que vale a ideia. E uma outra constatação também em termos da política, que eu acho bastante correta, as políticas de mão dura colocam os policiais em situações de risco. E, de fato, a experiência empírica minha dá esse tom, na medida que o governo ou os líderes policiais falam vai, que é o seguinte, que é limão para a cabeça, e vai, que está em crise,
esses policiais eles respondem a esse tipo de liderança política ou institucional e se colocam mais em situação de risco, e risco é tudo aquilo que conduz a eventos que podem conduzir à morte ou lesões corporais. Então, a política também interfere no discurso, tão somente em promover vitimização policial. Por último, quanto tempo eu tenho, Paula? 5? Olha, você tem... Eu anotei aqui. Você tem 5 minutos ainda. 5 a 6 minutos. Tem tempo. O tema da vitimização policial, ele surge muito conjugado com letalidade policial. Inevitavelmente, quando a imprensa cobre essa questão da letalidade, já associa o tema vitimização e vice-versa, né? Dando a noção que os mesmos fatores levariam a tanto a letalidade policial quanto a morte de policiais. E será que existe uma relação? E eu achei um artigo bastante interessante, recomendo a leitura, de 2 coreanos, que eu vou me reservar. Bom, Cheong e Yoon. Um artigo publicado em 2011 numa importante revista inglesa chamada Policing. E aí eles vão buscar compreender por que policiais sul-coreanos são tão violentos. Inicialmente, eu quase comecei a rir, mas, enfim. Fui ver. E aí o interessante é que a trajetória sul-coreana, em termos de transição democrática, é bastante semelhante à do Brasil, coisa que eu desconhecia. A década de 70 e 80 foi marcada por um período autoritário e uma transição democrática um pouco depois da nossa, já na década de 90. Só que lá, assim como aqui, as polícias, eles falam em polícia, também ficaram bastante marcadas negativamente por corrupção, por leniência, por conivência com regimes mais arbitrários, e a transição democrática não foi exatamente bastante alvissareira para essas polícias, de forma que mesmo atualmente as polícias na Coreia do Sul, segundo os autores, é muito mal vista. Para os sul-coreanos, obviamente. E ele quis saber por que a polícia de lá é tão violenta. E ele trabalha com métodos econométricos bastante refinados, até onde eu posso conhecer da econometria, o que já é difícil, mas enfim, né? Eles vão fazer uma seguinte correlação, falando sobre o uso da força e vitimização policial, que eu acho que merece nós pensarmos aqui, a despeito de ser um pouco polêmico. Quanto mais os policiais, dizem os autores, quantos mais os policiais militares sofrem de falta de legitimidade, de falta de confiança, quanto pior é a avaliação da polícia, tanto maiores serão os níveis de violência policial. Por quê? Porque isso é mediada pela insatisfação. Eu estou dizendo por insatisfação, o termo que eles usam é dissatisfaction, talvez não seja o melhor termo. Mas quanto pior os policiais são reconhecidos pela sociedade, tanto mais insatisfeitos eles vão trabalhar, o que repercute em maiores níveis de uso da força. Então, percebam a relação entre vitimização seja essa subjetiva, psicológica. Lá eles falam que não houve morte de policiais lá em bons anos, mas são agredidos à faca, pancada, porrada. E isso gera insatisfação e maiores níveis de uso da força, desproporcional, portanto. E eu termino pegando um parágrafo deles, que eu vou dedicar um pouco à leitura. Isso ocorre porque não há... Isso tem tudo a ver conosco. Segundo os autores, isso ocorre porque não há orientação específica sobre o uso da força. O único padrão em vigor na polícia coreana é o padrão de razoabilidade muito amorfo, que frequentemente fica do lado dos civis, quando combinado com a ânsia da administração policial de pintar a polícia como gentil e democrática entre aspas, para eles.
Nestas circunstâncias, a maioria dos oficiais coreanos de linha de frente são bastante dispostos a empregar qualquer forma de ameaças verbais ou força para bêbados desordeiros ou mesmo para indivíduos violentos. Quando uma arma como um bastão ou um spray de pimenta, para não mencionar uma arma, é empregada pela polícia, então os civis afetados e a mídia pulam no vagão de alegação de brutalidade policial. Assim, é um parágrafo um pouco pesado, eu acho, mas até eu vou ver se os caras eram policiais, né? Porque é um discurso muito presente. Mas a despeito das disputas narrativas que existem hoje em dia, eu acho que é uma variável que a gente precisa pensar. Obrigado pela atenção de todas, de todos, estou à disposição. Muito obrigada, Alain. Eu acho que você trouxe questões que não são subliminares, mas elas aparecem como subliminares, que é a questão da cidadania desse policial, né? É uma questão da cidadania organizacional, do lugar da polícia na sociedade, nas sociedades. Você trouxe exemplos, não só brasileiros, mas eu estava ouvindo você e estava pensando na questão da democracia, da legitimidade, e de como isso pode afetar esse sujeito policial, né? Quer dizer, quando a gente pensa nesse sujeito policial, como é que a gente pode problematizar a questão da cidadania, né? E que cidadania é essa que essas organizações e o Estado está provendo a esse policial para que essas representações possam se articular a práticas, né? Quer dizer, se as representações não são democráticas, os seus valores não são democráticos, como a gente pensar em práticas ou uma segurança pública democrática, né? Então, muito obrigada, né, pela contribuição. Eu passo a palavra à Juliana Martins. Obrigada. Obrigada, Paula, querida, primeiro pelo convite. Paula, Ludmila, Amanda, Lohane e o Caio, a equipe da revista. Ressaltar novamente, né, o prazer que é estar aqui com vocês, na quinta live da revista, 15 anos de revista esse ano, então, e está num momento muitíssimo especial, né, conduzida por essa equipe. Então, fico muito feliz de estar aqui e principalmente por dividir esse espaço com pessoas tão queridas, a Alain, a professora Deise, uma grande referência sobre o tema, para mim, pessoalmente, com quem eu aprendo muito sempre, né? O Alain, um amigo querido, pesquisador excepcional, acabou de fazer uma fala assim, incrível. Obrigada, Alain. João Batista, um prazer enorme te conhecer, né, e dividir esse espaço com você. Inclusive, queria recomendar a todos e todas que leiam o artigo dele, né, uma pesquisa super importante, super relevante, que traz, assim, os 15 minutos de fala na live não são suficientes para ele poder trazer tudo aquilo que ele investigou e pesquisou na Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Então, recomendo muito que vocês leiam o texto dele. E aí, enfim, falar por último, né, tem um desafio aí, depois dessas falas todas, de tentar fazer um fechamento, se é que isso é possível, né, diante de um tema que é tão importante, né, e que nas últimas semanas a gente tem falado muito sobre letalidade e vitimização policial, né, acho que os casos envolvendo a Polícia Rodoviária Federal, tanto no Sergipe quanto no Ceará, né, trazem muitas reflexões para a gente. E eu, como psicóloga de formação, né, que venho estudando e acompanhando o trabalho de várias polícias aqui no Brasil sobre o acompanhamento psicossocial dado aos policiais, especialmente militares, né, queria compartilhar com vocês algumas reflexões e ressaltar alguns pontos que já foram discutidos aqui. Paula, fique super à vontade para me interromper quando estiver terminando a minha fala, porque eu sei que a gente vai passar um pouquinho das 8h30, né?
Começamos um pouquinho depois. Também é um prazer ver tanta gente aqui, acho que ressaltar mais uma vez, né, Paula, a importância das lives da revista, que estão sempre assim com um público excelente, muita gente participando, e mostra o quanto esse tema é relevante, importante, né? Temos muitos policiais aqui presentes hoje, vários aqui comentando no chat também sobre as suas organizações, então é uma preocupação, vários associados e associadas, muito legal ver vocês aqui, vários parceiros. E aí eu queria trazer, enfim, acho que o Fórum, né, nos últimos anuários, desde 2014, o Fórum vem publicando os números de vitimização policial, especialmente a questão dos suicídios, né? E a gente tem visto um fato que já foi aqui ressaltado pelas falas anteriores, mas que é um pouco... toda vez a gente fala... É quase inacreditável que a gente está repetindo essa fala tantas vezes, né? De que hoje o policial, especialmente o policial militar no Brasil, ele morre mais quando está na folga e de suicídio do que em serviço, em confronto em serviço. Né? Acho que essa é uma questão para a gente se perguntar, questões que o Alan trouxe, que a própria Deise trouxe, como é que a instituição, a organização policial lida com isso. Né? A gente acaba vendo experiências em que tanto a letalidade policial quanto a vitimização policial, e aí falando também, especialmente dos casos de suicídio, a organização tende a tratar isso como problemas do indivíduo e não da organização, e não que práticas organizacionais levaram esses policiais ou a morrerem na folga ou a cometerem suicídio. Né? E a questão da saúde mental, especialmente, que é um campo que eu pesquiso mais, né? A gente já tem... enquanto sociedade, falar de saúde mental, falar de adoecimento, né, já é um tabu muito grande. Né? Falar sobre depressão, sobre adoecimento, ansiedade, síndrome de burnout. Eu acho que a pandemia trouxe para a gente, né, um contexto, né, em que as pessoas, por conta da pandemia, além de adoecerem em função da Covid, mas também trazendo muitas pessoas com adoecimento psíquico, trazendo depressão. A gente tem visto agora os adolescentes voltando às escolas com uma série de questões relacionadas à ansiedade. Então, um contexto em que falar sobre saúde mental hoje está um pouco mais fácil do que ontem, mas ainda assim é um tema bastante espinhoso, e muito mais quando a gente vai falar no contexto da segurança pública, né, em que a gente tem um profissional, em que ele é preparado e formado para viver nesse contexto que o Alan descreveu tão bem, né, que é um contexto, e a Deise também traz isso, de insegurança, de violência, de sofrimento, mas em que se fala muito, os valores ressaltados são da força, da masculinidade, da virilidade, né? Fatores que ressaltam o papel de aquele que vai pela força e pela honra, vai aguentar tudo, vai resolver, é o super, é o que... Né? Então, isso vai sendo construído na identidade deste profissional desde que ele entra. Né? E aí, acho que tem uma fala da Deise, uma fala e no texto do João Batista ele fala muito, a questão da escola de formação como um fator protetivo, né? Que protege do adoecimento, mas ela também pode ser um fator que coloca esses profissionais em risco se isso não for muito bem cuidado, muito bem trabalhado. Né? Se a gente prepara um profissional para que ele não enfrente as vulnerabilidades da vida, que são inerentes a todo ser humano, né, a gente vai ter muito mais dificuldade de enfrentar situações de adoecimento. E aí, quando a Deise traz a questão da pós-venção, né, aos impactos do suicídio e do luto nas famílias dos policiais, né, inclusive, aí pensando também dos colegas policiais, eu acho que se a gente abrisse aqui o microfone e perguntasse para os policiais que estão presentes, né, quantos de vocês já tiveram amigos, ou que morreram, ou que cometeram suicídio,
né? Eu tenho certeza que todo mundo vai ter um exemplo ou uma vivência para compartilhar, né? E o quanto que a organização policial lida com isso, né? De que forma que ela lida com isso e como ela pode fazer com que vocês, policiais, né, adoeçam mais, fiquem mais vulneráveis ao adoecimento do que o contrário, né? Então, assim, a gente, aí falando enquanto fórum, né, a gente tenta todo ano fazer um levantamento do número de suicídios, e não são todos os estados ou que compartilham esses números ou que contabilizam esses números, né? Então, fica muito difícil para a gente saber qual é a realidade, a gente saber hoje que o policial ele morre mais em confronto na folga e de suicídio do que em confronto no trabalho, a gente pode, a gente já sabe que está lidando com uma subnotificação nos casos de suicídio, por exemplo, né? Esses números possivelmente são muito maiores do que aqueles aos quais a gente tem acesso. E aí a gente tem o IPS, a professora Deise está aí nos ouvindo, que faz um levantamento, um boletim que eles lançaram, se eu não me engano, foi no final do ano passado, a Deise pode me corrigir se eu estiver errada, em que fazem um trabalho assim hercúleo de fazer um levantamento na imprensa e em grupos com policiais para tentar chegar o mais próximo possível desse número de suicídios que acontecem nas corporações aqui no Brasil, né? Então, isso para mostrar a fragilidade do nosso acesso a essas informações. E a própria organização policial, quando... eu acho que muito envolvida pelo tabu que existe, a Deise está escrevendo aqui, estão na 3ª edição do boletim, que depois acho que a gente até pode mandar, né, Amanda, não sei se a Deise consegue mandar aqui no chat o boletim, mas enfim, para eu não perder o meu raciocínio, um pouco dizer que como é difícil pensar em políticas de enfrentamento dentro dessas organizações se a gente não sabe com que realidade a gente está lidando, né? E aí, muito antes de um suicídio acontecer, tem uma série de fatores, né, e de sinais que vão acontecendo e que muitas vezes esses profissionais e a própria organização não conseguem identificar, né? Então, procurar ajuda, por exemplo, é um fator protetivo. Muitas vezes é muito comum que os policiais tenham medo de procurar ajuda, com medo de perder o porte de arma, por questões psicológicas, a organização não está preparada para lidar com este policial que precisa ser afastado eventualmente por questões de saúde mental. Então, quando ele volta para a organização, onde ele vai trabalhar, como ele vai trabalhar, como é a recepção desse profissional. É claro que eu estou falando de forma muito genérica, né, porque as organizações, cada estado tem a sua política, mas o que a gente vê também é muita dificuldade dos próprios profissionais de saberem o que existe na minha organização em termos de serviço de acompanhamento psicossocial. Se eu precisar de ajuda, onde eu vou procurar, né? Como é que eu encontro... E aí tem corporação que tem o policial, o psicólogo que é policial, tem corporação que tem o psicólogo que é uma pessoa de fora, civil, né? E aí as diferentes configurações trazem diferentes questões, né? Muitas vezes o policial, ele pode, no Rio de Janeiro é muito claro, ele entra por concurso público oficial psicólogo. Aqui em São Paulo não tem a função oficial psicólogo que entra em concurso, ele é um policial da corporação, polícia militar, que tem uma formação em psicologia e com isso ele pode ser deslocado para fazer o trabalho como psicólogo, o que na minha opinião, caracteriza até como um desvio de função, né? Ele entrou na corporação para ser policial, não para ser psicólogo, né? E a formação dele, ela é feita de forma pessoa física, né? Ele vai lá, ele fez a faculdade, ele pagou a faculdade, se formou, se especializou e manifesta o interesse em atuar. Tem os núcleos psicossociais
que acho que traz uma outra questão. Tem uma pesquisa que a ouvidoria fez em 2019 ou 2018, se eu não me engano, aqui em São Paulo, a professora Deise também participou dessa publicação. E a dificuldade, muitas vezes, no estado grande como São Paulo, você ter um núcleo de atenção psicossocial em todas as localidades onde tem um policial precisando de ajuda, né? Muitas vezes ele só vai encontrar esse atendimento, esse apoio, às vezes a quilômetros de distância de onde ele trabalha efetivamente, né? Quando consegue aí romper com todos os estigmas e toda a dificuldade que existe em falar sobre adoecimento e saúde mental, né? Procurar ajuda no contexto das organizações policiais é muito difícil, né? E a gente precisa fazer um baita trabalho para ir desmistificando esse contexto, porque muitas vezes esse profissional ele é visto como aquele que não quer trabalhar, que está com preguiça, ou que quer fazer um outro concurso e está utilizando a desculpa de que está doente para poder estudar para uma outra função, e por aí vai. Vocês sabem melhor do que eu os argumentos que 5 minutos, tá? Que são utilizados quando a gente se depara com policiais que estão adoecendo. Pode ser que tenha aquele que está usando um argumento que você sabe que pode ser, mas isso não pode pautar a política institucional de acolhimento desses profissionais. Teve uma organização que eu fui pesquisar, que eu não vou falar aqui qual é, porque é uma pesquisa que não foi divulgada, mas que eles não sabiam, por exemplo, e acho que isso deve ser muito comum, quantos policiais estavam naquele momento de licença médica por questões de saúde mental. Esse é um dado extremamente importante para a gente saber que política que a gente tem que oferecer do ponto de vista da saúde mental mesmo para esses profissionais. Como é que a gente vai cuidar dos nossos policiais? Então, assim, esse é um problema seu, né? Quase aquilo que eu falei no começo, individualizando uma questão que muitas vezes esses profissionais estão adoecendo pelas práticas institucionais, que o Alain falou de várias delas, a Deise falou também, né? Quando o Alain fala, eu notei aqui essa fala bem forte, né? 65% dos policiais foram discriminados por serem policiais, então enfrenta dentro e fora da instituição dificuldades que podem levar este profissional ao adoecimento, e é muito comum que ele não tenha um espaço para falar sobre isso, para ser acolhido, para trocar com outros profissionais, né? Um profissional que muitas vezes não tem tempo para descanso, para lazer, para convívio com a família, que trabalha 24 horas, ou, né, que não deixa de ser policial na folga, mas que está com acesso a uma arma, que é um meio hoje pelo qual os policiais são mais vitimados por suicídio, né? Eu começo a ler aqui os comentários, eu não vou ler, senão eu vou me distrair para poder concluir aqui para vocês, gente. Mas, enfim, eu acho que são inúmeros os desafios, e acho que se a gente pensar na questão da saúde, né, da promoção de saúde nessas organizações, e pensar especialmente na questão da saúde mental, dos fatores de proteção, a gente, acho que a Alain traz algumas, né, falas importantes, assim como a Deise e o João no artigo dele, e fechando com o que aconteceu na última semana, né, a PRF, quando a gente fala, a Samira faz, e o Renato e o Fabrício fazem uma análise brilhante no texto da Piauí sobre a redução, a aniquilação, né, das disciplinas de direitos humanos na estrutura curricular da Polícia Rodoviária Federal, fazem a gente pensar um pouco como que a formação, a escola de formação, o João Batista traz essa questão no texto dele, né, de como os policiais falam o tempo todo de que a falta de formação, de estarem preparados para lidar com a violência quando não estão trabalhando, né, como a formação, e aí a Paula, a maior especialista em formação policial aqui presente, né, como ela pode ser um fator de proteção, mas um fator de risco ao mesmo tempo, né, e como a gente precisa, de fato,
a Amanda já está pondo todos os textos aqui, né? Fazer uma reflexão profunda, e acho que todo mundo que está aqui trazendo as contribuições no chat, de como a gente pode proteger esses policiais para que eles não sejam mais vítimas. Cada ano a gente vai lançar aqui o anuário no final desse mês, com os novos números, e tudo indica que os policiais continuam morrendo muito mais por suicídio e confronto na folga do que durante o exercício da sua profissão. Então, enfim, né, vamos encerrar aqui, acho que tem muita gente para falar também. Obrigada mais uma vez, Paula, desculpa a me alongar. Imagina, você está no seu tempo. Muito obrigada a todos. Eu não sei quanto tempo a gente tem. Quanto tempo a gente tem, Amanda? Eu acho que a gente já passou muito do tempo, né? É isso? Então, a gente combinou de abrir para pelo menos umas 3 perguntas, caso as pessoas queiram, de tal maneira que a gente conseguiria encerrar às 21 horas, né? Então, a gente demoraria mais meia hora, o que é compreensível, já que hoje tivemos mais expositores do que geralmente temos, né? Então, eu queria perguntar se alguém que se manifestou no chat gostaria de fazer uma pergunta. Só peço que as perguntas sejam breves e sempre se apresentando para os nossos palestrantes, para que a gente possa continuar o debate sobre o tema. E quem precisa sair não tem problema, porque depois a gente vai deixar disponibilizada a gravação no YouTube do fórum, que a gente mandou o link no chat também. Bom, como todo mundo ficou muito tímido, então eu tenho uma questão, né? Temos aqui várias felicitações de debates, várias mensagens dizendo que o tema é muito necessário, mas uma das questões que me parece bem interessante, pensando todas as falas, é em que medida a questão de saúde, especialmente a saúde que pode levar o policial a tirar a sua própria vida, ela entra ou não nesses programas de formação das polícias, né, do ponto de vista das pesquisas que vocês analisaram. E aí também fica para uma pergunta para minha chefa, editora-chefa, sobre essa questão, e em que medida o próprio treinamento das academias de polícia poderia contribuir para algo que fosse menos o policial herói, né? Isso me lembra muito a nossa primeira live, em que o Carvalho dizia que um dos grandes problemas, sobretudo da polícia militar, era o tratamento do policial herói, porque ao dizer que o policial é herói, você nega qualquer feição de profissionalismo, né? Ou seja, é o sujeito que está acima do bem e do mal, que não precisa de preparação, que não precisa, sobretudo, de assistência. Então, acho que essa é uma das questões. E especificamente para a Deise, que tipo de ação que as polícias têm pensado para as vítimas ocultas dos suicídios policiais? Em que medida os suicídios policiais eles são ou não tratados como um problema da própria corporação, mas pensando na família que fica, para além da própria tropa, porque me pareceu assim, uma das temáticas mais interessantes e mais inovadoras que eu ouvi nos últimos tempos. O professor Edson já está com a mão levantada, então, sem mais delongas, eu passo a palavra a ele. Obrigado, Ludmila. Boa noite, Paula, Samira, Juliana, todo mundo que está aqui, aos palestrantes. Queria fazer uma pergunta para o João, que foi o primeiro que falou, né? João, aqui no Pará, você fez um comentário sobre nos cursos de formação haver uma disciplina de autoproteção. Aqui na PM do Pará, no nosso programa de pós-graduação, um policial aqui fez um levantamento sobre isso, sobre o bico, sobre o que você falou, sobre o bico, sobre as mortes policiais. Ele montou um curso de autoproteção. Ele foi nos Estados Unidos, fez um curso lá com o pessoal da SWAT, depois fez em Israel, juntou um monte desse trabalho e hoje, nos cursos de formação do Pará, já existe esse curso de autoproteção. Não sei nem se está aqui, o Coronel Bassalo e o Coronel César, acho que estão por aqui também. Então, queria ver se você tem essa experiência em outros lugares do Brasil. Acho que a Paula também podia falar isso na formação, né? Se tem esses cursos de
de autoproteção aí na formação do policial da base, porque aqui é dado agora para toda a base e para os antigos tem aqueles processos de reaperfeiçoamento, né? Isso que foi feito aqui. Então, basicamente isso. Obrigado, boa noite. Muito boa noite. Mais alguém, gente? Mais alguém que se manifestar? Aguarda. Oi. O Onivan está com a mão levantada, ou levantou a mão. Então, o Onivan será a nossa terceira e última pergunta, e depois disso nós vamos passar para os nossos expositores. Onivan, a palavra é toda sua. Bom, aproveitar aqui o máximo tempo. De início, parabenizar aí mais uma vez, né, essas iniciativas que o Fórum Brasileiro tem trazido ao campo da segurança pública, em particular aí Samira, cumprimentar de modo muito especial o João Batista, a Deide, o prefeito, os governantes de Fernando, vai impactar. Enfim, todos e todas, saudar aqui o coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, Bittencourt, coronel da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, Frederico Malta, enfim, sintam-se todos com minha melhor continência. Serei breve aqui, mas preciso aproveitar essa arena de debates e reflexões para dizer o seguinte: eu sou um consumidor voraz de tudo que o Fórum produz, etc., aí os outros institutos, Instituto Sou da Paz, Instituto Brasileiro de Segurança Pública, enfim. E aqui uma primeira premissa, uma primeira assertiva da minha fala vai ser no sentido de muitos dos produtos que vocês fazem, eu tenho visto que estão mais focados, inclusive as falas, principalmente da minha amiga Samira Bueno, do Sérgio Ricardo Lima, do nosso amigo Rafael Cadipani, são muito focadas para as polícias de São Paulo e Rio de Janeiro, como se o mundo, ou o planeta, ou as galáxias se resumissem a esses dois estados. As realidades são bem distintas, nós temos vários Brasis dentro do Brasil. E aí, se me permite aqui rapidamente, como eu coloquei aqui no chat, vai ser o nosso próximo livro, né? Trabalhando esses mais de 2.500 certidões de óbito, e basicamente quase tudo que vocês produzem não se aplicam aqui, ou não tem eco aqui na Paraíba. Ou seja, como eu falei, são 48 suicídios ao longo de 32 anos, correto? Sendo 42 da ativa e 6 da reserva. Todos eles do sexo masculino. E o salário da Paraíba compete com o de São Paulo, né? Fica disputando aí quem tem o pior salário do país. O salário de um soldado da reserva aqui chega a, no máximo, R$3.000 bruto. Então, se nós pegamos a variável salário, ela já não se aplica. O policial militar da Paraíba também cumpre escalas apertadas, nós temos hierarquia, nós temos disciplina, a exemplo das outras 26 co-irmãs, e nem por isso temos um nível de suicídio nas taxas que o Rio Grande do Sul detém, Santa Catarina, que é o melhor salário do país, Distrito Federal. Então, algumas premissas, algumas assertivas que as senhoras, senhoritas, né, e senhores pesquisadores colocam, elas não encontram muito eco, pelo menos aqui na nossa corporação. Tá? Aprofundando um pouco mais, nós teríamos aí o estado do Amazonas, o estado do Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, de fato, como as grandes corporações que, fazendo aqui uma transversalidade entre letalidade e vitimização. Os senhores e senhoras afirmam que a polícia que mais mata é a que mais morre, mas isso também não encontra eco nos dados concretos, objetivos. A polícia mais letal das galáxias hoje é a Polícia Militar do Amapá, e nem por isso praticamente não morre ninguém. Tocantins também, Roraima também não morre ninguém. Então, essa minha fala ela vai mais no sentido de sugerir, né? Quando, principalmente, colocarem em entrevistas, na questão formal, acadêmica, tem como a gente debater, enfim, mas quando os senhores e senhoras se pronunciam aí na grande mídia, isso tem um impacto muito grande. E finalizo com minha fala, a minha participação aqui é no sentido de orientar. Nós temos agora, mais recentemente, as câmaras corporais de São Paulo, né? Que aí está reverberando para o Brasil todo. Então, nós temos que ter essa cautela
de quando estamos, principalmente, trabalhando essa temática, letalidade e vitimização, fazer os recortes devidos. A professora Deise, quando ela fala com muita propriedade, mas, se assim me permite dizer, de um cenário da polícia do Rio de Janeiro ou da polícia de São Paulo. Vou reforçar e aqui finalizo já pedindo desculpas pelo alongar do tempo. Esses dados sobre, por exemplo, suicídio, eles não se aplicam, como eu disse, aqui na Paraíba, percebe? Então, eu deixo aqui, peço desculpas por ter alongado, apenas uma sugestão. Quando as senhoras e senhores, principalmente, forem aos holofotes, por gentileza, façam um recorte de que polícia estão falando, porque os cenários de militarismo não se aplica à Polícia Federal, eles não são militares, e tem a maior taxa de suicídio no Brasil hoje, supera até mesmo a Polícia de São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal, o suicídio saiu de 4º lugar em 2016 para 1º lugar o ano passado. Tá? Então, novamente, peço desculpas e deixo essa sugestão de, ao falarem da temática vitimização ou letalidade, se puderem fazer o recorte de que polícia vocês estão fazendo, eu acredito que ficaria, assim, de uma forma, eu vou chamar, justa, para quem não está inserido nesses contextos de vossas falas. Mais uma vez, obrigado, parabéns e desculpem aqui o prolongamento da minha fala. Bom, eu passo a palavra aos debatedores, se vocês quiserem responder. Tem uma questão do Breno Lemos, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, e eu acho que vale a pena a gente colocar, que ele pergunta, né, ele coloca como uma dúvida, né, a correlação entre a resistência, a procura por assistência profissional e a identidade policial associada ao combatente guerreiro que entende que vive uma guerra contra o tráfico de drogas. A dúvida dele, a questão dele, traz tantos insumos para a gente pensar a identidade, para a gente pensar trabalho policial, segurança pública. Afinal de contas, há uma guerra. O que é o tráfico de drogas? O que é o combate ao crime? Qual é o papel, lugar e função desses policiais? E seja policial rodoviário federal, seja policial federal, seja policial civil, militar, na sociedade brasileira hoje, e eu diria um pouco mais, na sociedade democrática, né? Eu acho que quando a gente pensa os vários estudos que apareceram aqui, e aí eu acho que a gente também precisa prestar atenção que os nossos olhares são muito recortados, são uma versão de um momento e de um local, né? E de uma possibilidade de se aproximar de organizações. Nós, pesquisadores, não temos, e é bom que não tenhamos, né, a pretensão de generalismos ou de globalizações, né, com relação aos nossos olhares. Sem dúvida alguma, Onivan, nós precisamos pensar contextos, né, contextos regionais. O Brasil é um Brasil de muitos Brasis, né, sem dúvida alguma, mas também é preciso que a gente matize esse compartilhamento de informações, né, e de dados, né? Nós não temos absolutamente, ou pelo menos eu nunca tive como pesquisadora, a pretensão de assambarcar todas as realidades, né? A minha pesquisa empírica é Rio de Janeiro mesmo. Acho que há generalizações possíveis e outras não, né? Mas, enfim, eu não quero falar, porque não é a minha fala, não é o meu lugar, mas, sem dúvida alguma, com relação à formação profissional, só porque eu fui chamada, a formação profissional ela tem um papel muito importante nessa construção da identidade profissional, né? E é nela que se inicia vários processos, desde
da despersonalização, né, desse policial, que é um sujeito, né, sujeito no melhor e no maior sentido do que uma identidade pode colocar, né, uma identidade social que tem uma trajetória social, sim, mas também tem uma trajetória individual, como sujeito. E, sem dúvida alguma, ela imprime marcas que seja do soldado guerreiro, do herói, do que é ser masculino, do que é ter vigor, força, e colocando um pouco que eu esqueci o nome do rapaz, caramba, que eu levantei, que é o Lemos, eu só me lembro do Lemos, que é o sobrenome. Sem dúvida alguma, a busca por apoio, por suporte, ela só se dá quando a gente se dá conta dos nossos limites, das nossas vulnerabilidades. Se uma organização não dá a possibilidade de você se colocar como sujeito, e sujeito de fragilidades, vulnerabilidades e de limites, dificilmente esse sujeito vai se colocar como tal e buscar essa ajuda. Desculpe, eu me coloquei de maneira muito prolongada, eu passo aos debatedores, por favor, e já agradeço as perguntas. Alain quer falar, João, não sei se vocês querem falar, o Edson fez uma questão, o Olivan, enfim, outros fizeram. Batista fala. Gostaria de fazer uma intervenção, porque me foi feita uma pergunta direta pelo Marcos Leal, no sentido de saber se nos meus levantamentos havia encontrado pesquisas que diagnosticassem que nessas corporações nós temos capacitação ou formação inicial que deem suporte ao enfrentamento dessa violência que na última década assola os nossos policiais. Penso que essa temática ela está surgindo gradativamente. No ano de 2018, foi aprovada a lei do SUSP, onde essa legislação ela tenta unir, tenta integrar uma série de ações que já eram realizadas de forma aleatórias e não integradas no Brasil, e uma delas é da valorização e profissionalização e a melhoria da qualidade de vida dos profissionais de segurança pública. De lá para cá, alguns diagnósticos como esse que eu falei da Universidade de Minas Gerais e as secretarias estaduais de segurança pública têm fomentado essa temática da valorização e da profissionalização. E, nesse sentido, bem paulatinamente, os cursos de formação iniciais, tanto de praças como de oficiais, têm inserido em seus currículos alguma temática na perspectiva da capacitação do profissional no sentido de que ele possa melhor enfrentar essa violência quando não esteja amparado pelo aparato do serviço profissional. Rapidamente, o gancho da outra pergunta do rapaz que disse, tem alguma, Lemos, alguma correlação entre o guerreiro e procurar assistência? Tem sim, nessa perspectiva que a Paula acabou de falar. Quando eu preparo um super-homem, né, a corporação ela não percebe, não concebe este policial como um profissional e sim como um super-homem. Esses aparatos institucionais, eles não existem em sons diminutos. Só um exemplo aqui no Rio Grande do Norte, nós quase não temos esse mecanismo, esses setores que possam recepcionar essa demanda desse policial que está com alguma doença mental, alguns sintomas, e que aí pode ter outros desdobramentos. Eu finalizo pelo tempo agradecendo. Muito obrigado pela participação.
Deise, você quer colocar? Você quer falar? Deise me mandou agora no chat que ela vai poder responder, mas com a câmera fechada. Você quer falar, Pode Deise? ser? Não, eu posso Claro, falar, só que eu peço claro. desculpa. Desde já peço desculpa a você, Ludmila, por estar falando de câmera fechada. Mas é que eu não estou aguentando de dor, então eu estou deitada, tá? A pergunta que você fez relacionada ao que as instituições no Brasil como um todo, se é que eu entendi, têm feito ou como que elas têm encarado, né, essa questão, primeiramente, da saúde mental dos seus profissionais e, segundo, dos familiares no que tange ao trabalho de prevenção após a morte. Foi isso que se eu entendi direito, Ludmila? Entendeu perfeitamente, era um pouco isso, bem nessa linha que a Paula colocou, né? Assim, como é que esse trabalho já começa no momento em que o policial entra na organização. Hoje, depois... E pensando especificamente no seu caso, se tem algum trabalho com as famílias dos policiais que tiraram as suas vidas. Então, quando eu digo pós-venção, é isso. Então, eu vou aproveitar e vou te explicar o que vem a ser esse trabalho. Quando você pensa na formação policial, ali a gente tem visto, de um tempo para cá mais recente, quando eu digo ali, eu digo aquele espaço institucional, é um grande laboratório que poderia ser utilizado justamente para desconstruir os mitos, entre aspas, do que vem a ser em torno da saúde mental, em torno do suicídio, em torno da prevenção, ou seja, de tudo que tem a ver relacionado com morte violenta intencional. Que aí eu incluo, além do suicídio, os HS, que são os homicídios seguidos de suicídio, que nós sabemos muito menos. Então, quando eu digo nós sabemos, em termos de pesquisa nesse país, a gente não tem pesquisa sobre os homicídios seguidos de suicídio. É um tema que, para quem quer estudar, vale a pena, porque envolve questões de gênero, envolve várias outras questões institucionais, organizacionais e individuais, que nós sabemos muito pouco e que são classificados como, de um lado, os feminicídios e, do outro, um suicídio, quando, na verdade, não é nenhum e nem outro. É um outro fenômeno. Então, a gente precisa entender para poder traçar política pública de prevenção de violência doméstica, por exemplo. Porque os OHS são um fenômeno essencialmente de gênero. Mas isso seria uma outra resposta a uma outra pergunta. Mas por que na formação é um espaço privilegiado? Porque na formação é onde todo tipo de tabu só pode ser vencido quando você produz conhecimento. E o conhecimento, ele se dá na escola, pelo menos formalmente é na escola. E nas instituições policiais, mais ainda, porque o tempo que um oficial passa dentro de uma escola de formação é todo o tempo necessário para a gente trabalhar a desconstrução de tabus, principalmente para essa liderança gestora. Hoje, nós não conseguimos, para vocês terem ideia, em termos de política pública, você tem financiamento por muito tempo, a Senasp financiou projetos de pesquisa, pelo menos por muito tempo, entre aspas, porque também não é, eu digo no sentido do tema do suicídio. Pelo menos eu me fui favorecida nesse sentido. E quando nós oferecemos fazer um trabalho dentro da formação para preparar esses profissionais para lidar com os casos de suicídio, ou seja, como evitar, como reconhecer os sinais. Por quê? Porque a pesquisa mostrava que a prevenção precisava ser trabalhada
E um dos locais mais citados era na escola de formação, pelo tempo que esses profissionais permanecem. E porque os líderes que vão tomar decisão estarão lá. E por eles desconhecerem, muitas vezes devolvem o dinheiro, não querem, que foi o que aconteceu com a gente, não quiseram ter o curso de formação de multiplicadores, que é o curso que nós temos, que nós oferecemos, para que formemos os agentes de prevenção que vão trabalhar na ponta. Desculpa, Univan, mas eu vou citar novamente São Paulo, porque é a instituição que eu conheço, da Polícia Militar de São Paulo, mas eu aceito um convite, já com a passagem aérea, para ir à sua cidade, para conhecer a sua polícia, porque eu adoraria conhecer, porque você é uma pessoa maravilhosa, que eu já conheci dessa Polícia Militar da Paraíba, que já me deu aula até no corredor de hotel, e eu só não estudei a Polícia Militar da Paraíba por falta de oportunidade. Então, desde já, Vionivan, eu aceito, mas eu quero com a passagem, porque tá difícil a situação. Mas, assim, eu estou brincando, mas, por outro lado, é um pouquinho de verdade. Se vier, tem chopp e camarão, viu, professora? Ainda tem um camarão? Maravilha. Então, assim, meu amigo, mas tem que conseguir aí com o comandante-geral já o passe livre para a gente poder fazer estudos, porque também não adianta a gente ter vontade de estudar se a gente é impedido, né, de estudar. Não, minha polícia não tem essa prática, não. Ela não? tem todos a polícia, então, é outra, né? É outra polícia. Realmente, a minha mesmo? polícia é outra Agora polícia. fiquei mais curiosa, Univan. Mas deixa para eu responder a professora Ludmila, porque senão eu não consigo, porque eu vou entrando em abrindo várias janelas. Mas o que eu estava falando mesmo, Ludmila? Bem. Então, assim, gente, a escola de formação de policiais oficiais é o filé para se fazer uma prevenção. Me desculpe o coloquial. Por quê? Porque você vai trabalhar a liderança, é promover o que o Carvalho coloca várias vezes, que é a gestão humanizada. Como é que eu vou jogar fora tudo que se aprendeu há 200 anos, da noite para o dia? Não adianta vir uma civil e dizer como é que funciona. Tem que ser um profissional da instituição, como Carvalho ficou anos tentando demonstrar isso na Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas agora é um momento diferente. Nós estamos num momento que a polícia quer conversar sobre o tema, ainda que seja só no âmbito da forma da capacitação, que tem tempo para começar e para terminar. E aí é um problema, porque isso tem que dar continuidade. Ninguém muda a cultura organizacional da noite para o dia. Olha aí o exemplo, aí de novo, Rio de Janeiro. Vou citar a Polícia do Rio de Janeiro, tem 200 anos. E 200 anos, ou mais de 200 anos, né? É a mesma ideia, o mesmo problema, a mesma dificuldade. Para vocês terem uma ideia, a Polícia Militar do Rio de Janeiro foi a primeira que nos permitiu estudar o tema do suicídio, mas não quis ser a primeira a apresentar uma proposta de prevenção. E aí? Isso é cultura organizacional, gente. A falta de entendimento. E só vai ser possível, Ludmila, se nós soubermos usar, nós não, né? Os profissionais, os líderes das instituições de segurança pública entenderem que esse é um lugar privilegiado. Desde já convido Paula para a gente escrever aí sobre esse lugar de... Isso é tchau para sim ou não? Ou porque acabou meu tempo? Já acabou seu tempo, Deise. Já acabou o tempo da live. A gente já está 9h10. Então acabou. Então não falo mais nada, não. Só mais um detalhe, respondendo à professora Ludmila. E saúde mental, minha querida, é tudo que, não sei lá na Paraíba, mas em todas as instituições que eu visitei, não quer conversar sobre o tema. Se conversar, até conversa, mas vamos trabalhar para mudar isso? O que é isso mesmo? É isso que eu escuto. Mas eu estou de braços abertos e com toda a equipe do IPES para estar aí
oferecendo e estudando, porque eu não conheço outro caminho se não for pelo estudo, para a gente demonstrar com evidências de que é possível promover saúde mental para que a gente evite o adoecimento, para que a gente evite o suicídio. E muito me surpreende, eu não sei quem foi que falou, eu acho que foi a Juliana que falou, que os dados que vão sair do anuário mostram mais uma vez que o policial morre mais por suicídio do que em ato de serviço. Então, isso me surpreende porque o suicídio é o final da ponta. Para ele morrer, ele já mostrou sinais muito tempo. Que instituição é essa que ninguém vê esses sinais? Eu termino com isso. Desculpe aí, que já são 9h12. Muito obrigada, Deise. Gente, olha, seria ótimo se a gente continuasse aqui papeando e trocando ideias, né? Eu quero agradecer muitíssimo, para não esquecer de ninguém, por favor, ao João, à Deise, ao Alain, à Juliana, à equipe da Revista Brasileira de Segurança Pública, eu e Ludmila, tenho certeza que eu estou falando em nome da Ludmila, né? A Amanda, a Lohane e ao Caio. Sem eles, a gente não poderia estar fazendo isso hoje, né? É um trabalho conjunto que a gente vem desenvolvendo e que me deixa muito satisfeita e muito feliz, né, da gente poder compartilhar, né? Lembrando de novo que a gente representa a aposta, sobretudo a aposta do Fórum Brasileiro de Segurança Pública no diálogo, no compartilhamento de conhecimentos, né? E nessa troca, né, de ideias e de práticas, e na aposta da gente ter uma segurança pública, vamos dizer, democrática, justa, e que a gente possa trocar, seja com os chamados civis, né, os cidadãos, mas que a gente possa pensar os cidadãos policiais, né? A revista está a serviço disso. A gente tem selecionado ótimos textos, seja de reflexões teóricas ou teóricas empíricas, né? Eu convido a todos a ler os artigos da revista, participarem das próximas lives e se abrirem ao diálogo e ao compartilhamento, porque sem esse diálogo e sem esse compartilhamento, a gente não consegue trabalhar junto, e a gente precisa cada vez mais trabalhar junto. Theo é a estrela dessa live. Eu sou assim apaixonada por esse filho da Juliana, que é uma fofura. E olha, obrigada a todos e boa noite. Ludmila, quer falar alguma coisa? Não, queria só agradecer a todas e todos que ficaram conosco até o final. Temos aí 29 participantes, mesmo a live tendo se estendido quase em 50 minutos, o que indica que esse tema é um tema importante para as nossas agendas de pesquisa e do ponto de vista do debate propriamente dito. Então, espero contar com todos vocês de novo no Setembro Amarelo, que será organizado pela Deise Miranda aqui presente. E lembrar também que a revista é feita de muitas mãos, então aproveito o ensejo para chamar todos os doutores aqui, em especial os doutores presentes, que eu conheço muitos, para que, por favor, se cadastrem como pareceristas e nos ajudem na melhoria do nosso trabalho, né? Deise destacou que a gente demora muito para publicar, e isso muitas vezes acontece em razão dessa dificuldade de achar pareceristas e de poder finalmente colocar o texto na praça. Então, agradeço a todos a oportunidade do diálogo, como a Paula bem lembrou, e espero que esse diálogo continue nos nossos
nossos pareceres. Olha, não dá para agradecer a todo mundo, mas eu vi que Marlene está aí, a Ivone Freire está aí, a Tayala, que eu fui da banca dela de qualificação, que ela estuda sobre polícia na Bahia, está aí também, o Edson, né, que é nosso conselheiro, e tantos outros que eu não vou conseguir falar aqui, enfim, mas agradecer a audiência, né, e convidá-los para a próxima live, né? Está à disposição no site da revista e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Muitíssimo obrigada, né? Obrigada pela parceria, Ludmila, Amanda, Lohane, Caio, né? Samira, todos. E esperamos vocês, então, na próxima live, tá? Obrigada.